do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. São Luís de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, boa noite a todos, né? Eu estou aqui porque houve uma coação por parte de superiores, então eu estou aqui, mas isso, coligados. Mas eu estou agora aqui para justamente falar um pouquinho sobre essa parte do tratado, que são as características da verdadeira devoção. Esse assunto, enfim, eu acho que a pessoa que poderia mais dar com propriedade é a Madre Ana Maria. Ela deu isso aqui para nós, para mim, no caso, para minha irmã, para as pessoas que eram da minha época, há 30 anos atrás. Então, não, ela não esqueceu, ela sabe muito bem, ela sabe muito profundamente, mas, enfim, ela quis passar alguma das palestras para outras pessoas. Mas, enfim, vamos lá. E hoje eu vou falar, então, sobre as características da verdadeira devoção. Na verdade, eu não vou dar uma palestra, eu vou fazer algumas reflexões, porque assim também fica mais fácil, né, para a gente lidar com o público. São reflexões, hein, Madre? Né? Ninguém vai poder falar aqui, né? É uma aula, são reflexões. E tem algumas coisas ficam muito presentes na nossa alma quando nós somos jovens, né? E eu me lembro muito bem de uma frase que falava assim, que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou dar? Porque parece era uma parte muito curta para falar sobre as características da verdadeira devoção. E eu pensei o seguinte, falei assim, bom, vou então falar um pouco sobre a vida de São Luís de Montfort, que foi a pessoa que escreveu o tratado. Ele vivia isso, ele quis passar para nós todos os ensinamentos que ele, né, ao longo dos anos, aprendeu. Então eu pensei, vou passar partes da vida de São Luís de Montfort, né? Partes da vida que a gente vê que ele vivia aquilo que ele escreveu. Então, eu peguei alguns trechos, o livro eu já li há muitos anos, não deu tempo para reler, porque é um livro enorme. Eu fui pegando alguns trechos e espero que vocês aproveitem, tá? Bom, São Luís de Montfort, ele nasceu em 1673 e morreu em 1716, né? E aí ele, então, fala quais são as características da verdadeira devoção à Nossa Senhora, né? Então, ela deve ser interior, terna, santa, constante e desinteressada. Então, essas são as 5 características da verdadeira devoção. Eu peguei alguns trechos do livro do comentário do tratado, porque também é um livro extremamente assim profundo, ele vai destrinchando aquele livrinho pequeno de São Luís de Montfort. Então eu peguei também algumas partes dele, né? Então eu vou primeiro passar pelo ponto sobre como essa devoção ela deve ser interior, né? Ela deve ser algo que parte do coração, do fundo do espírito da pessoa, né? E aí ele comenta assim, parte do espírito e do coração simultaneamente, da estima que se tem da Santíssima Virgem Maria, da elevada ideia que formamos das suas grandezas e do amor que lhe temos. Então, o que São Luís pensou na época que ele escreveu sobre a devoção ser interior, né? Eu coloquei aqui a Casa de Loreto, porque quando eu penso assim, em solidão interior, eu me vejo dentro da Casa de Loreto, onde Nossa Senhora viveu.
um lugar completamente despojado de tudo, pobre, sem nada, e ficava lá só Nossa Senhora, sozinha, pensando, não na vida, mas pensando em Deus, né? E aí, essa devoção, então, ela precisa ser interior, porque a pessoa precisa estar sozinha, sozinha ela e Deus, né? E Nossa Senhora fazia muito isso. E provavelmente São Luís também fazia isso, muitas vezes. Ele gostava muito de ficar sozinho, tinha êxtases, enfim, via Nossa Senhora, e que eu coloquei uma parte, né, que ele falava justamente sobre isso. Os nossos peregrinos os peregrinos eram São Luís e mais um outro padre, né? Os nossos peregrinos viajavam em silêncio a maior parte do tempo, o coração totalmente preenchido com o pensamento em Nossa Senhora. Se por vezes falavam, era só dela. Se rezavam juntos, desfiavam o rosário, recitavam o breviário ou cantavam o saltério de São Boaventura, né? São Luís, ele foi se afastando das coisas do mundo. Claro, ele vivia no mundo, ele fazia missões, mas ele estava sempre pensando nas coisas do céu, né? E na época que ele estava para se formar padre, né? Ele falava assim: à medida que São Luís se aproximava do sacerdócio, a sua união com Deus tornava-se mais íntima, a ponto do relacionamento com o mundo lhe ser penoso. Quem está com Deus, começa a ficar muito triste de estar no mundo. A pessoa começa a ficar querendo estar só com Deus. E isso, então, é algo que a gente precisa pensar quando a gente pensa na oração, na devoção à Nossa Senhora. Eu tenho que sair deste mundo. Eu tenho que pensar que as coisas aqui no mundo só são um meio para a gente caminhar para o céu, né? E São Luís fazia, então, isso com muita frequência, né? Aqui também tem uma outra parte, né, que fala assim: reconhecia-se que ele era um santo e fazia-se o elogio, ora da sua grande modéstia, ora do seu recolhimento, ora de sua humildade, muitas vezes das suas grandes mortificações e austeridades, outras vezes do seu amor pela pobreza e pelos pobres, da sua caridade e de seu zelo, e sobretudo da sua grande ternura e devoção pela Santíssima Virgem. Então, essa pessoa que escreveu o tratado vivia na presença de Deus e de Nossa Senhora. Por isso que ele escreveu essa joia, tá? Aqui tem uma outra parte que fala assim: os homens e os diabos declaram-me nesta grande cidade de Paris uma guerra muito amável e muito doce. Caluniam-me, põem-me a ridículo, estragam minha reputação e levam-me preso. Que preciosos dons, que iguarias tão delicadas, que grandezas tão encantadoras são as carruagens e as comitivas indispensáveis da divina providência, que ele envia para a casa daqueles onde quer morar. Tá? Então, São Luís era essa pessoa que vivia sozinho com Deus, praticamente. Tá? A outra, então, outra característica, né, da verdadeira devoção é a confiança absoluta que a gente tem que ter com Nossa Senhora, no caso, né? Porque a gente está falando sobre ela. Aí eu coloquei aqui a origem do latim, né, a origem da palavra confiança, confidere, né, que significa acreditar plenamente com firmeza, uma fé. O que eu imaginei nessa hora, né? Eu pensei o seguinte: qual é a confiança, humanamente falando, nós temos confiança em quem, geralmente? É na nossa mãe. E isso é o que a gente faz sempre. A mãe é aquela pessoa que a gente pega
e pede tudo, né? Ela, eu preciso comer, eu preciso estudar, preciso me safar de alguma situação. A mãe é essa pessoa, né? A gente quer recorrer a alguma coisa, algum apuro que nós estejamos, é com a mãe que a gente pede, né? E então a gente precisa ter essa confiança terna com Nossa Senhora, ter uma real confiança, acreditar que ela vai nos salvar. Então, o que a alma, nesse caso, então, vai implorar o auxílio da mãe todo tempo, em todo lugar, em todas as coisas. Isso, humanamente falando, é o que os filhos fazem com a mãe. É assim que a gente deve fazer com Nossa Senhora. Nós devemos pedir tudo para ela. Tudo que nós precisamos, nós devemos pedir. E era isso justamente que São Luís fazia com relação a Nossa Senhora, né? Ele tem um trecho do livro, da biografia dele, que ele fala assim: tenho grandes inimigos, todos os mundanos que estimam e amam as coisas caducas e desprezíveis, me desprezam, põem-me a ridículo, perseguem-me, e todo o inferno que maquinou a minha perda fará erguer contra mim, por toda parte, potências adversas. No meio de tudo isto, sou muito fraco e a própria fraqueza, ignorante. Ele se via no meio do mundo, né? As pessoas perseguiam, muitas vezes os bispos perseguiam ele. Teve uma ocasião em que um bispo, em várias ocasiões, os bispos proibiam ele de fazer a missão naquela determinada cidade. E o que ele fazia? Recorria a Nossa Senhora, porque ele tinha confiança nela, né? Aqui é o que nós temos que fazer todos os dias. A gente tem que pegar, temos uma dificuldade, temos uma decisão para fazer, confie em Nossa Senhora. A gente tem que pensar que ela vai mostrar para nós o caminho, tá? Então, essa devoção a gente também tem que pensar que tem que ser uma devoção terna, né? Uma devoção como uma criança tem a sua mãe. Pedir tudo, confiar em tudo. Aqui nós estamos, com essas aulas, com essas reflexões, nós estamos tentando convencer as pessoas que façam, então, essa devoção. E acreditem, a melhor coisa que a gente faz é fazer essa consagração. A Madre me apresentou há 30 anos atrás, eu continuo. Foi uma grande graça ter conhecido essa devoção, e vocês devem querer fazer essa devoção à Nossa Senhora. Bom, enfim, deixa eu continuar aqui. Aqui tem uma outra parte também que ele fala o seguinte: com Maria é fácil, ponho a minha confiança nela, ainda que o mundo e o inferno ribombem. E digo com São Bernardo: eu, meus filhos, qual é a minha maior confiança e toda a razão da minha esperança? É através de Maria que procuro e que encontrarei Jesus. A Madre deve ter comentado na semana passada que a finalidade ou o fim último dessa devoção não é Nossa Senhora, é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade, nós não devemos ficar com escrúpulo pensando: nossa, a gente só vai dar atenção a Nossa Senhora e não vai dar atenção a Nosso Senhor Jesus Cristo. É errado, porque onde está ela, Ele também estará. Tá? Então, pensem sempre, quando a gente procura Nossa Senhora, nós vamos encontrar Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua: que esmagarei a cabeça da serpente e que vencerei todos os meus inimigos. Tá? Então, São Luís pensava justamente isso. Aqui o padre Plessis, ele comenta dessa confiança que a gente deve ter com Nossa Senhora, né? E ele faz uma mostra, né? Então, quando a gente tem uma dúvida, ela vai ser esclarecida pela devoção. Em seus erros, para ser corrigida. Nas tentações, para ser sustentada. Em suas fraquezas, para ser fortificada.
em suas quedas para ser reerguida, em seus abatimentos para ser encorajada, em seus escrúpulos para ficar livre deles, em suas cruzes e trabalhos para ser consolada. Em todos os seus males do corpo e do espírito, Maria é o recurso ordinário. Era isso que São Luís fazia, tá? Então ele pegava toda a situação ruim que ele estava, ele recorria a Nossa Senhora. A outra característica, né? Então a verdadeira devoção ela tem que ser santa. E bem, o que é a santidade? A santidade é a perfeição. Quando a alma chegou numa perfeição, né? Que ela ama a Deus com perfeição. E a pessoa, então, ela vai, com essa devoção, ela deve buscar a santidade, né? Aqui, buscar a santidade, é lógico que muitas vezes nós não vamos conseguir se libertar de todos os nossos apegos, mas essa devoção vai nos ajudar a ser santos, né? Se a gente não impedir muito o caminho de Nossa Senhora, nós poderemos ser santos. Eu confesso que ainda estou bem longe, porque eu percebo que eu tenho bastante pontos, né, que a gente vê que a gente ainda não teve, não tem um amor real a Deus. Por exemplo, despojar-se de tudo. Quem é que pensa, né? Quem é que pensa em se despojar de tudo? Nós temos os nossos apegos, né? Só que quando você pensa em chegar perto da hora da morte, você não vai levar nada, né? Despojar-se de tudo parece tão fácil perto da hora da morte, né? Ou que era justamente isso que São Luís fazia. Ele não tinha nada. Ele não tinha casa, vivia como missionário, cuidava de doentes. Aqui tem trechos do livro que fala que ele ia para os hospitais e ele cuidava dos piores doentes que havia no hospital. Então, eram aqueles lá que tinham doenças contagiosas, que tinham infecções. Tem até um caso de uma pessoa que quando São Luís estava no hospital lá dos incuráveis, os enfermeiros tinham desistido, né, de cuidar daquele homem, porque aquele homem cheirava mal, era uma pessoa até meio, acho que, grosseira, enfim, e São Luís falou assim, não, eu vou cuidar desse daí, eu vou pegar e esse eu vou cuidar. Aí ele pegava, ele limpava as feridas dele, compartilhava as coisas dele e não tinha medo nenhum de pegar a doença e nem de ficar perto daquela pessoa que era tão asquerosa. Isso é se despojar de tudo. Ele não tinha nada, né? Nem a saúde, coitado, ele morreu muito cedo, mas até o livro até fala que ele morreu cedo porque de tanto que ele fazia, jejuns, de tanto que ele se mortificava, de tanto que ele dormia mal, ficava no frio, ele ficou doente, acabou doente 40 e poucos anos e depois acabou morrendo. Mas isso é se despojar de tudo, tá? Então essa devoção, ela vai sim nos fazer, né? Vai nos fazer a não querer ter as coisas deste mundo. Na verdade, ela vai nos ajudar a nos santificar, né? Se a gente não impedir muito o trabalho de Nossa Senhora, né? Também vai nos ajudar a andar no caminho árido, porque é bem verdade que aqui na Terra são poucas as vezes que a gente tem alegrias realmente, né? A gente às vezes viaja, o filho faz alguma coisa boa que a gente fica contente, parece que a gente está no céu, mas a maior parte do tempo a gente anda no caminho árido. Tem que ficar se atormentando durante uma semana inteira que vai dar uma aula.
Isso é um caminho árido. Uma aula que você vai dar, às vezes a esposa que é chata, o marido que é chato. Nós andamos, tem que preparar comida, cuidar das crianças, aquele monte de coisa para fazer. É verdade, o nosso caminho é árido. A Madre sempre fala, nós vivemos num moedor de carne, porque é isso, a gente está sempre trabalhando. Não tem tempo nem para respirar, muitas vezes. Então, pensar, Nossa Senhora vai me ajudar a andar sem revolta, porque é isso. Eu tentei me revoltar, mas eu vi que não adiantava nada. Então, a gente vê que funciona um pouco essa devoção, né? Bom, também ela vai nos trazer a humildade profunda. São Luís tem uma situação que ele está ele vai para o convento onde a irmã dele vive, né? Ele teve 18 irmãos, eles eram em 18, morreram vários, e ele tinha uma irmã, que era uma irmã que ele gostava muito, que ela estava num convento. Essa irmã, ele estava peregrinando, aí ele tocou no convento, abriu a irmã porteira começou a fazer várias perguntas, e ele respondia muito, falou assim, por amor a Deus, me dê entrada no convento para poder comer e poder descansar um pouco. E a irmã ficou encafifada com aquela pessoa esquisita, ele vivia maltrapilho, né? Ela falou assim, aí ela foi chamar a abadesa. A abadesa chegou e começou a fazer as mesmas perguntas para ele. E ele só falava, me dê estadia por amor a Deus. E ela perguntando, e ele não respondia nada. Aí ele falou, bom, a senhora não vai me dar, então, a estadia? E ela falou assim, olha, eu não posso, você não me responde nada. E aí, então, ele pega e vai embora. Aí a irmã dele, a abadesa achou meio estranha aquela situação e juntou as irmãs, conversou, e a irmã de São Luís estava lá. Ele não via a irmã já há 5 anos. Era uma irmã que ele gostava muito. Aí ela pegou e falou assim, como ele era? Ele tinha um nariz meio pronunciado, meio aquilino. Ela tinha. Ele era assim, ele era assado. Tinha, era assim. Era meu irmão. Aí a abadesa ficou super chateada. E saiu correndo, pediu para ir correndo atrás de São Luís. E aí ele pegou e falou assim, eu não vou agora, porque se não foi por amor a Deus, eu não devo ir para esse lugar. Então, se vai ser por amor a mim, eu não quero essa estadia. E aí ele foi embora e foi se hospedar no hospital lá perto, né? Então, enfim, era um homem desse tipo, né? Depois, também vai nos trazer uma fé viva, né? Nós vamos, como é que eu posso dizer? Acreditar, ter uma fé que não vai se abalar com brigas, com algum tormento, não. A nossa fé vai continuar inabalável, né? Também vai fazer-nos amar a mortificação, né? Essa mortificação que a gente vê na vida, durante a vida inteira de São Luís. Ele teve uma mortificação que era para todas as coisas. Tem até uma parte aqui que fala que ele, então, trabalhava das 4 da manhã às 10 da noite, muito mais que as irmãs. Então, irmãs, vocês estão no chinelo, viu? Perto dele. Jejuava 3 vezes por semana, onde a única refeição era uma sopa aguada com 2 ovos e um pouco de queijo. Comia pão escuro e deitava sempre comia pão escuro e sempre colocava no copo de vinho água para ficar super aguado o vinho que ele ia beber. Aqui fala que ele, então, colocava água no copo de vinho, dormia pouco. Teve uma ocasião que ele estava... que ele ia tentar
tentar... Na verdade, não é que ele ia tentar converter. O que era a situação? Que ele ficou... Imagina no filho da França, né? Ele ficou do lado de fora, só com o hábito que ele tinha, que era um hábito já super suado. E aí os irmãos... Foi numa ocasião, foi a seguinte ocasião. Estava tendo uma briga lá entre os... viviam uns monges, e esses monges, eles estavam... Durante muitos anos viveram com tranquilidade, só que aí eles começaram a ficar um pouco revoltados contra o superior, e aí não tinha gente que apaziguasse aqueles monges, né? E aí chamaram, então, falaram assim, vai lá então, São Luís, vai lá tentar apaziguar aqueles monges, porque eles estão muito terríveis. E aí ele ficou lá, ficou durante um tempo lá. O que ele fazia? Ele fazia muita mortificação, quando ele ia rezar do lado de fora, e aí ele, no frio lá da França, ele rezava só com o hábito dele. Os monges vendo aquilo lá, como é que aquele homem podia ficar? Falou assim, não, então coloca lá um hábito, coloca uma blusa um pouco mais quente, e com todas essas virtudes, com todas essas mortificações, ele pegou e acabou apaziguando aqueles monges. Então, ele juntava duas coisas, né? A mortificação e a caridade com o próximo. E acabava fazendo tanto bem às pessoas, né? Também ele era de uma doçura angélica, né? Ajudava todo mundo. Teve uma ocasião que ele recebeu acho que era uma petição, acho que de mais de 400 doentes que pediam para ele vir para um determinado hospital, para ele ficar lá entre eles, de tanto que ele era amado por esses doentes. Tá? E aí eu coloquei uma frase dele, sou em Nosso Senhor e na nossa boa mãe, todo vosso para o tempo e para a eternidade. Então, essa devoção vai nos tornar santo, eu espero, né? Bom, outro ponto, né, fala que a verdadeira devoção ela deve ser constante. Isso daqui é ainda bem, então eu recomendo demais que façam, por quê? Acho que uma das grandes tentações do ser humano, né, pelo menos eu vejo, a gente vai envelhecendo tudo, é ser constante em algo, né? E é muito fácil a gente cair. É muito fácil desistir no meio do caminho, porque a gente tem tanto oferecimento do mundo para as coisas erradas, nós temos tantas tentações que tanto vêm do demônio, como do mundo, como da gente mesmo, mas é bem verdade que quando a gente vai ficando mais velho, parece que a gente vai pensando o seguinte, puxa, minha vida está acabando. Será que ainda não dá tempo ainda de gozar um pouco a nossa vida? Né? E isso faz muita gente desistir no meio do caminho, e o que é uma grande pena. Quer dizer, durante a mocidade que você tinha lá um tempo, você serviu a Deus. Aí chega na idade adulta e na velhice, você desiste, que gente, que doideira. Mas acontece, a gente vê tanta gente que acaba desistindo no meio do caminho. Essa devoção nos torna constante. Tá? Como São Luís foi. Ele durou, desses 40 e tantos anos de vida dele, o que ele fez? Ele pegou, ajudou os pobres, doentes, foi fazer missão. Ele queria ter ido fazer missão em outros países, mas não. Deus queria que ele atuasse na França, porque a França precisava da ajuda dele. Então, ele foi constante. E até o final da vida, não é que durante a vida ele foi esmorecendo, e aí chegou, quando estava para morrer, quando foi ficando mais velho, lá pelos 40 anos, ele pegou e falou, não, agora eu vou gozar a minha vida. Graças a Deus ele não fez isso. Pelo contrário, foi constante. Então,
Isso é algo que a gente precisa pensar. Nós, principalmente pessoas que vão ficando depois dos 30, 40 anos, nós devemos ter essa constância. E pedir muito a Nossa Senhora a perseverança final, que é algo que é uma grande graça para nós, né? Essa perseverança final para a gente morrer na graça de Deus, tá? Nós temos muito oferecimento de tentações durante essa nossa vida. Então, essa devoção vai nos tornar constante. Aqui eu coloquei uma parte aqui que fala o seguinte, né, da vida dele. Morria no seu posto, desejaria morrer vítima da penitência sobre a palha, mas o seu confessor, o padre Mulot, obrigou-o a deitar-se num colchão. Confessou-se, pediu os últimos sacramentos e recebeu os consentimentos de piedade de um padre que vivera com a pureza de um anjo, trabalhara com o zelo de um apóstolo e sofrera com o rigor de um penitente. Isso foi São Luís, né? Então, São Luís, quando ele estava para morrer, ele queria morrer numa palha, mas o confessor dele não deixou. Ele estava muito, muito, muito mal. É até assim comovente como ele narra a morte dele, né? E aí, quando ele estava morrendo, os doentes foram para o quarto dele e pediram para ele dar as últimas recomendações, né? E o padre que estava lá junto com ele falou, não, ele está muito mal, mas mesmo assim ele pegou e falou palavras de consolo para os pobrezinhos, para os doentes dele. Então, ele tinha constância, né? Tinha muita constância na vida dele, que é algo que a gente precisa ter. Pedir também, eu vejo, por exemplo, as meninas que estão fazendo agora as meditações, né? As meninas que eu estou preparando, vocês mais ainda, porque vocês são jovens, né? Vocês são pequenas e tem um mundo pela frente, não vão se arrepender. Não vão se arrepender de estar sempre no caminho correto. É a única coisa que nos traz felicidade, estar no caminho correto, no caminho de Deus. Então, essa devoção vai ajudar vocês a serem desse jeito, tá bom? Espero que esteja convencendo vocês, mas enfim. E a última característica da devoção, da verdadeira devoção, é que ela deve ser desinteressada, né? A gente não deve ter apego ao Deus das consolações. Não, a gente deve ter apego aos Deus das consolações e desapego às consolações de Deus. Porque quando a gente tem consolação, as consolações de Deus, é muito fácil, né? Na verdade, eu sinto muita felicidade de ter um gozo, quando a gente está no começo da conversão, nós temos muito gosto de fazer as coisas, né? Tem fervor mesmo. Aí vai passando tempo, parece que vira um bando de moles, né? Porque a gente já não tem mais vontade de fazer nada. Mas a gente deve ter muito, não apego às consolações de Deus, mas a gente tem que ter apego ao Deus das consolações. Nós não devemos querer as consolações de Deus. A gente deve ter desinteresse por essas coisas, né? Quando Deus der para nós um esfriamento da nossa alma, a gente deve pensar, puxa, se Deus me permitiu isso, é porque eu mereço? Ok, eu mereço. Mas eu devo continuar fazendo as mesmas coisas que eu sempre fazia. Meditação, rosário, ajuda ao próximo, caridade, né? Não se apegar a ter ou não felicidade nas coisas de Deus, tá?
Um verdadeiro devoto não serve a esta augusta rainha por um espírito de lucro e de interesse, nem para o seu bem temporal e nem eterno, corporal ou espiritual, mas somente porque ela merece ser servida, e Deus exclusivamente nela. Ele não ama Maria, precisamente porque ela lhe faz ou dela se espera algum bem, mas somente porque ela é amável. Esse ele é o devoto, tá? A gente não deve amar só pensando, Nossa Senhora vai me dar alguma coisa em troca. Isso é uma das coisas que fala São Luís a respeito dos devotos interesseiros, que são justamente aqueles devotos que estão sempre pedindo alguma coisa, na maior parte das vezes temporal. Eu preciso ir bem na prova de latim, eu preciso ir bem na prova de matemática, eu estou precisando, sei lá, de qualquer coisa. Nós não devemos ser devotos, não deve ser uma moeda de troca. Pedir, falar, eu vou ser devota de Nossa Senhora, mas ela tem que conseguir uma coisa para mim. Não é isso. A gente tem que amá-la simplesmente porque ela guardou a coisa mais importante do mundo, que foi o próprio Nosso Senhor. Assim, o verdadeiro devoto de Maria permanecerá perfeitamente insensível à presença ou ausência da suavidade ou aridez, que normalmente se sucedem alternadamente, numa série indefinida, na prática da vida devota. O verdadeiro devoto ama tanto Maria no Calvário como nas bodas de Caná. Esta aqui é a oração da comunhão da missa de hoje, quando eu estava lá na missa, pensei nessa frase, minha casa será chamada casa de oração, diz o Senhor. Nela todo o que pede recebe, todo o que busca acha, e a todo o que bate abrir-se-lhe-á. Isto daqui estava na comunhão, quer dizer, na oração de comunhão hoje da missa, né? Hoje a missa foi a dedicação da Basílica de São Pedro e de São Paulo, apóstolo. E eu pensei que Nossa Senhora justamente é essa casa, né? Eu coloquei Nossa Senhora de Guadalupe, porque Nossa Senhora de Guadalupe aqui, ela está grávida, né? E justamente pensei que Nossa Senhora é esta casa que guarda Nosso Senhor, né? E que todo aquele que pede vai receber, todo que busca vai achar, e todo que bate vai ser aberta uma porta, que é a porta do céu, né? Eu usei esses livros, né, para preparar as aulas. Livros muito bons, né? Livros que contêm uma doutrina muito... Esse livro, Comentário do Tratado, é um livro que tem muita... Ele vai meio que destrinchando o Tratado de São Luís, né? O Tratado de São Luís, esse azulzinho que vocês estão vendo na tela, se vocês não sabem, foi a irmã Ana Maria que fez a tradução, então eu também estou fazendo propaganda dele, né? E é uma tradução extremamente fiel ao original de São Luís. Então, eu coloquei aqui, quem tiver interesse, compre, porque é muito bom esse livro, tá bom? Bem, depois da Vera ter nos explicado, então, essas características da verdadeira devoção, que a verdadeira devoção é terna, é confiante, é desinteressada, é constante, é santa, são características muito importantes e que justamente essa consagração a Nossa Senhora vai nos ensinar a ter uma devoção que é verdadeiramente assim, porque, como ela disse, é muito fácil para nós. Muitas pessoas se enganam com a devoção a Nossa Senhora e pensam que são devotos de Nossa Senhora e não tem uma devoção santa. Claro, a santidade tem um sentido que a gente conhece, santo no sentido que São Luís é santo. Mas ter uma devoção santa quer dizer simplesmente que a devoção a Nossa Senhora deve nos levar a fugir do pecado. Uma pessoa pode ter uma verdadeira devoção a Nossa Senhora e, por fraqueza, cair. Mas se a pessoa tem uma verdadeira devoção a Nossa Senhora, ela não vai considerar normal viver em pecado. Ela, caindo, vai procurar se levantar. Não há verdadeira devoção onde não há fuga do pecado e luta pela virtude. Mas agora, essa segunda parte da aula,
Ela é um pouco desvinculada da primeira. Assim como na semana passada, essa segunda parte é mais para comentar com vocês que eventualmente estejam fazendo ou renovando a sua consagração, essa espécie de passo a passo, como eu comentei com vocês a semana passada, São Luís de Montfort quer que a gente realize a consagração compreendendo muito bem o que faz, tirando os obstáculos que podem nos impedir de fazer isso bem, compreendendo bem a necessidade que a gente tem dessa devoção e olhando bem para as vantagens que a gente vai ter em realizá-la. Então, como é que ele vai fazer? Ele vai primeiro pensar em tirar os obstáculos. Como é que ele faz isso? Nessa parte sobre a qual nós conversamos a semana passada. Os 12 dias para desapegar-se do espírito do mundo. Que pode se fazer de várias maneiras, esse desapego do espírito do mundo. Claro, uma maneira super simples é pegar um desses livros que preparam a pessoa. Tem o livro do padre Daillé, que é editado pela Pinos, e também editado por uma outra editora, que agora não me lembro, acho que é uma editora talvez de Goiânia, mas que também editou o livro do padre Daillé, Preparação para a Consagração à Nossa Senhora. Lá, o padre Daillé tem também uma edição antiga de um bispo brasileiro, D. Antônio Maria Alves de Siqueira. Eu não aprecio enormemente a de D. Antônio Maria Alves de Siqueira. Parece um livro que é um pouco... Ninguém tem o sentimental em algumas partes, mas que também pode ser usado, porque uma coisa que ele faz de interessante é que para cada dia de meditação ele sempre sugere uma leitura do Evangelho, uma leitura de imitação de Cristo. Então, ainda que eventualmente a gente não aprecie tanto o texto propriamente do livro, essas leituras vão nos ajudar. Bom, mas enfim, se tem alguém fazendo a preparação, já começou desde a semana passada os 12 dias preparatórios para se desapegar do espírito do mundo. Vocês veem, como em tudo na vida, uma boa parte do fazer é tirar o que impede. Se a gente, por exemplo, vai cultivar um campo, a coisa fundamental e que vai ser a base de tudo é a limpeza que a gente vai fazer do campo. É tirar as pedras, as ervas daninhas, tirar tudo aquilo que impede que o campo possa ser cultivado. Também, na nossa consagração à Nossa Senhora, na nossa doação a Deus, através de Nossa Senhora, a primeira coisa é tirar aquilo que impede. E o que é que impede? O que impede é o espírito do mundo. Aquilo que os nossos três inimigos, o demônio, o mundo e a carne, nos pedem. Então, por isso que São Luís, que vai dedicar 6 dias para as outras 3 etapas da consagração, vai dedicar 12 para esta, para se desapegar do espírito do mundo. Bom, depois que a pessoa fez essa parte de desapego do espírito do mundo, que pode se fazer de muitas maneiras, ou usando um livro, ou, por exemplo, pegando as bem-aventuranças, pegando um comentário, por exemplo, na Catena Áurea, sobre as bem-aventuranças, pode se preparar de muitas maneiras esse desapego do espírito do mundo. Se é uma pessoa já experiente, ela pode também, digamos, criar meditações completamente pessoais. Onde é que o mundo me pega? Digamos, se for uma mulher, o mundo me pega na moda. Me pega na moda como? O que é que eu vou fazer para combater esse espírito do mundo em mim? Como é que o mundo me pega? Me pega também com, talvez, a preocupação excessiva com ganhar dinheiro. Eu estou sempre numa aflição por ganhar mais, por ter mais luxo, por ter mais objetos que impressionem os outros. Como é que eu vou combater isso? Então, se for uma pessoa experiente, pode fazer meditações completamente customizadas para ela mesma.
Mas o importante é pensar que quando a gente faz a consagração a primeira vez, a gente está apenas iniciando um caminho. E pensar, bom, este ano eu fiz o melhor que eu pude. Não ficou muito bom, mas eu fiz o melhor que eu pude. Ou, nem fiz o melhor que eu pude. É verdade que alguns dias eu fui meio relaxado. Bom, mas eu fiz. E hoje eu vou fazer minha consagração. É só o início. O ano que vem, eu vou fazer de novo as meditações. E o outro, e o outro, e o outro. Fazer a consagração à Nossa Senhora não é uma coisa que se faz num dia. É como um casamento. O dia do casamento de uma pessoa não é o dia em que ela acabou de casar. É o dia em que ela começou a se casar. O dia da cerimônia da consagração não é o dia em que a gente acabou de fazer a consagração. É o dia em que a gente começou a fazer a consagração. A consagração à Nossa Senhora é um processo contínuo. A gente tem que ir dando a ela cada vez mais posse da nossa alma. Tem que cada vez mais, para se unir a Nosso Senhor, e dando a ela mais ação na nossa alma, cada vez mais se entregando à ação dela. Então, primeira etapa, desapego do espírito do mundo. Então, agora, aqueles que estão fazendo efetivamente a consagração vão já iniciar, em breve, a primeira parte disso que é jamais, digamos, já não é mais só a remoção de um obstáculo, é uma construção efetiva. E em que vai se basear, em primeiro lugar, essa construção efetiva? No conhecimento próprio. Nós precisamos nos conhecer. Mesmo, por exemplo, São Bernardo, quando ele vai falar dos princípios da vida espiritual, ou os clássicos do cristianismo, o Padre Rodrigues, por exemplo, ou até um autor mais técnico, quanto Tanqueray, todos eles ensinam que toda a vida espiritual se baseia no conhecimento próprio. Tem duas coisas que são fundamentais. Em primeiro lugar, nós conhecermos a miséria humana. Todos nós somos fracos e miseráveis. Mas, além disso, da gente compreender, estudando um pouco a questão do pecado original, como o pecado original, digamos assim, feriu a natureza humana, como o pecado original cegou ou enfraqueceu o olhar da nossa inteligência, como ele debilitou a nossa vontade, como ele pôs a nossa sensibilidade em estado de revolta, de modo que, como diz São Paulo, eu faço não o bem que quero, mas o mal que eu não quero. Mas, além disso, é muito útil esse período de 6 dias também, para que nós conheçamos aquela fraqueza que nos é peculiar. Aquilo que não é simplesmente a fraqueza da humanidade, mas que é a fraqueza de irmã Ana Maria. Porque nós temos as nossas fraquezas próprias. Como é que nós podemos fazer isso? De várias maneiras. São Luís de Montfort dá como sugestão que nesses 6 dias a gente examine, juntando 2, os 7 vícios capitais, e ele dá até como, ele pega cada vício e põe cada vício sob a imagem de um animal. Então, que nós somos mais glutões do que os porcos, mais impuros do que os bodes,
mais preguiçosos do que as lesmas. Ele pega cada vício e dá para, talvez até para ajudar numa composição de lugar, ele liga cada vício a um animal. É uma maneira possível. Uma outra maneira também, que aí é baseada nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, como é que ele recomenda que a pessoa faça para se conhecer? Porque também Santo Inácio vai pôr no começo dos exercícios espirituais o autoconhecimento. E como é que ele vai sugerir que a pessoa faça esse conhecimento? Através de um exame de consciência, através das épocas da vida. Ele recomenda que a pessoa pense desde que ela se lembra da vida dela. Digamos que eu vou começar com aquela primeira casa em que eu morei até os meus 4 anos. E pensar na minha vida lá. Que pecados eu cometi nesse lugar. E mais até, por que é interessante examinar as faltas que a gente cometeu? Porque normalmente as minhas faltas é que vão me revelar as minhas fraquezas, as minhas tendências. Uma pessoa, por exemplo, pode se lembrar que com 4 anos ela disse uma mentira. E aí, se ela está nesse processo de autoconhecimento, ela vai se perguntar: por que eu menti aquele dia? Eu menti porque eu queria que a minha mãe não soubesse que eu já tinha comido, e eu queria aquele pedaço de bolo porque eu sou gulosa. Então eu fingi que eu estava com fome. Eu menti que eu não tinha comido para poder ganhar mais de uma coisa gostosa. Então eu menti, mas eu menti por gula. Ou eu menti porque eu queria exibir uma capacidade que eu não tinha. Eu disse que era eu que tinha feito um desenho que, na verdade, era um colega que tinha feito, porque eu queria ser admirada. Eu queria receber elogios. Eu queria que os outros pensassem bem de mim. A mentira é mentira. Mas, no primeiro caso, eu menti por gula. No segundo, eu menti por vaidade e orgulho. E assim, eu podia ter mentido por ira também, ou por qualquer outra coisa. Então, esse processo de examinar as épocas da vida, a distribuição que a pessoa quiser fazer, por idades. O que eu me lembro até os meus 7 anos? O que eu me lembro dos 7 aos 10? O que eu me lembro dos 10 aos 15? O que eu me lembro dos 15 aos 20? Ou por, eventualmente, dependendo da pessoa, por cidades em que eu morei, por casas em que eu morei. É uma maneira muito boa de chegar ao autoconhecimento, essa análise através de um exame de consciência, através das épocas da vida. Pode ser útil também a gente pensar em outras coisas que não sejam os nossos pecados, pode ser útil para a gente se conhecer. Para a gente se conhecer, pode ser interessante pensar nos mistérios da vida de Nosso Senhor. O que é que mais me atrai? O que é uma coisa que me parece mais interessante ou mais bonita? O que é que eu admiro? Pode ser que eu admire aquele momento que ele vai ser preso e ele se adianta diante deles e fala: quem procurais? Jesus de Nazaré, sou eu. E eles caem por terra. Nosso Senhor ali mostra valentia, coragem e tudo aquilo que ele passou sem se queixar. Quanta coragem, porque eu olhar um pouco para aquilo que me atrai
pode ser um ponto para eu me ajudar a combater as minhas fraquezas. Eu quero ser desse jeito. Como é bonito ser uma pessoa valente. E aí eu vou lutar para ser uma pessoa valente. Assim como quando a gente está aprendendo administração financeira, se diz que é muito importante, para ter uma vida financeira regrada, determinar um objetivo. Eu vou juntar dinheiro, sei lá, para comprar um carro. Eu vou juntar um dinheiro para dar uma entrada num apartamento. Que dizem os especialistas em finanças, se a gente não tem um objetivo, é fácil desperdiçar. E a mesma coisa na vida espiritual. A gente deve ter uma riqueza que a gente quer conseguir. Alguma coisa, que tipo de pessoa eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa fiel. Eu quero ser uma pessoa que eu possa dizer para Nosso Senhor na hora da morte, meu Deus, eu vos fui fiel. Eu tive problemas, dificuldades, mas eu lutei, eu quis ser fiel. Ou eu posso querer ser uma pessoa valente, ou eu posso querer ser uma pessoa dedicada. Tem tanta coisa para a gente imitar na vida de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, que é claro que a gente não pode querer imitar tudo. E nem é bom querer imitar tudo. Melhor é ter um ponto a que a gente se aplica. Também isso pode ser uma coisa interessante para a gente pensar nesses 6 dias. Também isso pode ser interessante para eu fazer nesses 6 dias de meditação, de conhecimento próprio. O importante é que eu procure me conhecer para ver como o meu serviço, como a minha união com Nossa Senhora pode ser mais efetiva. Também é muito bom, porque fazer um exame de consciência, ou usar, por exemplo, os vícios capitais, e ver como nós estamos cheios deles, também é interessante a gente pensar no nosso vício dominante. Porque todos nós temos todos os vícios capitais, ou em menor ou maior grau. Soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça, todo mundo tem. Soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Todo mundo tem. Mas, normalmente, nós temos um que comanda. Normalmente, nós temos um que nos influencia mais do que os outros. É um trabalho importante da vida espiritual descobrir qual é esse. Qual é o meu vício dominante. E uma outra coisa muito importante também dessa meditação, dos nossos males, dos nossos pecados, é para ver a necessidade que nós temos de ajuda. Quanto mais nós compreendermos a nossa fraqueza, mais nós perceberemos como nós precisamos da ajuda de Nossa Senhora. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. São Luís de